Olá, meu nome é João Paulo Severo, sou psicanalista e em parceria com o EPC nós mantemos esse quadro aqui quinzenal, o Conexão EPC, né, que é um quadro cujo objetivo é elucidar um pouco melhor algumas questões, né, que dizem respeito à teoria psicanalítica, né, a relação da psicanálise com outras áreas do saber e também da prática em clínica, né, na prática na clínica. E um dos temas que foram escolhidos, dada a sua repetição aqui hoje, é o tema do que fazer, né, quando o paciente mente na clínica psicanalítica. Né? Quer dizer, como proceder diante da falseabilidade proposital do analisante, né, do uso proposital do analisante de omissões, né, ou de modificações do discurso, né, de modo a justificar, de modo a criar uma certa ambiência com o psicanalista, seja uma ambiência que ele entenda como harmoniosa, né, que o analisante entenda como harmoniosa, ou também por questões de ordem moral, né, por algumas questões condicionantes, alguns tabus com os quais o analisante tem medo, né, de se defrontar na clínica e assim por diante. Acho que são várias as considerações a se fazer nessa questão. Primeiro ponto é que o discurso, a análise do discurso psicanalítico, né, ela não é uma análise de um discurso corrente ou que a gente poderia dizer assim, normal. Né? Quando nós estamos em análise, o objeto que é entregue ao analista não é evidentemente o que a gente possa chamar de realidade, né, de verdade ou de veracidade, né, mas efetivamente os contornos do discurso que sustentam a pretensão, né, do analisante. Então, evidentemente há uma espécie de narrativa linear, retilínea, né, tal como a gente tem fora da clínica, tal como a gente tem no cotidiano. Entretanto, para o analista, né, não importam os fatos que estão sendo elencados em um primeiro plano, não é? Ou seja, retratos do cotidiano, não é? Questões de rotina, questões, digamos, de uma encenação menos óbvia, né? De uma encenação mais óbvia, desculpa, de algo mais aparente, né? Algo que traga o que a gente possa chamar de discurso de normalidade. O que o analista faz sempre é observar para além disso. Né? O que o analista trabalha, a forma como o analista trabalha é justamente na escansão, né, na troca dos termos, nos atos falhos, né, ali nos xistes, nos acting outs que acontecem dentro do setting e assim por diante. Então, a questão da veracidade das informações, né, a questão da honestidade no sentido, digamos, de certa forma, pautado pela moral, não é, externa, pela moral reinante, não é, que determina o que é verdade e o que não entram em conta quando a gente está tratando do discurso psicanalítico. Né? O discurso psicanalítico tem a peculiaridade de ser justamente um processo elaborado a partir da fantasia. Né? E a partir dessa fantasia que nós temos, portanto, o material com o qual nós trabalhamos. Né? Todo analisante que procura, evidentemente, o analista, é claro, né, ele está na condição de, a priori, uma condição consciente de busca, né, pelo livramento do sintoma. Só que o que acontece de fato é que, de acordo com a teoria psicanalítica, não é, o analisante não está realmente à procura da dissolução do sintoma, mas ele está à procura de uma certa possibilidade de acondicionamento do sintoma, uma certa possibilidade uh, de, de, uma, de uma recepção, não é? De um não julgamento acerca do seu sintoma. E para realizar esse não julgamento, muitas vezes no discurso proposital e consciente, ele omite fatos, né? Ele distorce fatos, ele modifica ali algumas situações, ele vela outras, esconde, não é? Então, essa distorção justamente faz parte, né, do material que nos interessa enquanto observadores do fenômeno da fantasia do indivíduo. Né? Ou seja, nós não estamos ali numa posição policialesca, nós não estamos ali numa posição moralizadora, nós não estamos ali numa posição, de certa forma, norteada, não é,
por uma espécie de espectro moral da sociedade. Nós estamos ali na qualidade de ouvintes e hermeneutas, né? Ouvintes e intérpretes, portanto. Então, a ciência ou não da mentira, saber ou não, do uso desse recurso da fantasia, que nada mais é, não é do que na psicologia do ego se denomina como um mecanismo de defesa, ela é parte componente dessa história. Se o analista sabe, tem ciência ou não da veracidade ou não daquela informação, se ele entende ou não aquilo como mentira, isso pouco importa. Porque o que nós observamos ali é a dissonância do discurso, são as discordâncias do discurso, são as contradições do discurso, justamente porque todas essas ferramentas elas têm como objetivo realizar uma tradução do sintoma. Nós temos ali a pulsão, nós temos ali o sintoma e nós temos ali a fantasia no meio. A fantasia criando uma espécie de grande articulador, que possibilita, evidentemente, a nossa capacidade de interpretar na clínica. Então, para vocês jovens analistas que têm essa inquietação, têm essa pergunta, como eu já tive um dia também, entendo que qualquer parte do discurso, qualquer elemento do discurso, inclusive o vazio do discurso, inclusive o silêncio do discurso, fazem parte justamente, digamos, de um complexo sintomático maior. Então, o não saber se um fato é real ou não, se aquilo é inventado ou não, ficcional ou não, se a pessoa está construindo uma história ou não, não é importante à medida em que a expressão desse indivíduo, da sua forma de sofrimento, ela acaba aparecendo, não porque ele, de certa forma, regula isso para o analista, a partir do momento que cria um certo grau de confiança, assim por diante, mas a partir do momento em que ele entende que esta inverdade, na realidade, produz o atraso da clínica, produz o atraso do próprio sintoma, produz, portanto, a postergação do seu próprio sofrimento. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero vocês daqui 15 dias com mais um vídeo da série Conexão EPC. Um grande abraço.